mas eu sinceramente acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Fala Nação Rubro-Negra, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. E olha, o clima ferveu de um jeito que não tem volta. É urgência máxima aqui no plantão do Fla News. O bicho pegou de verdade. Mas antes da gente despejar a primeira informação exclusiva desse plantão, faz o seguinte, galera. Esmaga o botão de se inscrever aí, deixa aquele like pesado e compartilha esse link com todos os rubro-negros nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda o plantão a crescer e trazer mais exclusivas direto dos bastidores para a nação. É isso aí, a gente precisa muito da força de vocês. Porque o cenário no clube, sendo bem sincero, é de terra arrasada. O ano mal começou, a gente está no segundo mês e já são 2 títulos para o ralo e 2 vexames históricos contra times com orçamentos infinitamente menores. Primeiro foi aquela Supercopa doída para o Corinthians, né? Exato. E agora a gente testemunha essa tragédia na Recopa Sul-Americana contra o Lanús, em pleno Maracanã lotado. A panela de pressão não apitou, ela explodiu de vez na Gávea. Explodiu e deixou um estrago gigante. Por isso a gente não tem tempo para enrolação teórica hoje. Vamos bater o martelo na primeira bomba do dia, direto ao ponto. Manda bala, porque a notícia que domina as rodinhas de conversa no clube agora é uma só. Everton Cebolinha cravou que vai embora do Flamengo. O ciclo dele encerrou. Fim da linha total. A declaração dele na zona mista logo depois do apito final deixou todo mundo perplexo pela contundência. O Cebolinha não usou aquele discursinho pronto, sabe, de jogador de futebol se esquivando. O que ele falou exatamente para os repórteres? Ele olhou bem direto para a câmera e cravou assim: posso afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o fim da linha para mim, eu vou embora. Uma ruptura pública sem filtro e sem volta. É de deixar qualquer um de queixo caído. Eu fico impressionado com o timing disso. Por que soltar uma bomba dessas logo depois de perder um título continental? Quando a gente tenta entender os corredores do clube, parece que tem um abismo imenso entre o que a camisa de 130 anos exige e o que esses caras estão entregando nos bastidores. Eu tô completamente em choque com a falta de profissionalismo, porque é justamente aí que a engrenagem quebra. A declaração do Cebolinha é só o sintoma de uma doença muito maior no ninho do urubu, cara. O bicho tá pegando nos bastidores, né? Muito. A informação quente que a gente apurou ao longo dessa semana decisiva de Recopa é assustadora. Estamos falando de jogadores curtindo o Carnaval do Rio de Janeiro de forma ostensiva, marcando presença em camarotes da Sapucaí, indo para aquelas famosas revoadas privadas. Zero concentração pro jogo mais importante do semestre. Enquanto a torcida não dorme de ansiedade e junta dinheiro suado para comprar ingresso caro e apoiar o time, tem atleta do elenco milionário tratando o final como o amistoso de pré-temporada. Isso é revoltante demais para quem tá na arquibancada. É um soco no estômago do torcedor. E a conta dessa bagunça extracampo sempre chega no gramado, inevitavelmente. O descompromisso fora das 4 linhas se traduziu naquele caos tático bizarro que a gente assistiu no Maracanã. Fora do clube, terminou improvisado na lateral direita e o Lucas Paquetá, que é armador, por dentro, deslocado para a ponta direita. Espera aí, vamos analisar isso com calma. Improvisar um ponto esquerda na lateral direita numa prorrogação precisando de resultado, e para fazer essa loucura, a comissão técnica precisou sacar o Varela no segundo tempo. Sendo que o Varela era disparado o melhor jogador do Flamengo em campo. Ele estava salvando o lado direito da defesa o tempo todo. A leitura de jogo foi completamente para o espaço. Foi um desespero institucionalizado. Isso puxa a gente direto para a figura central dessa confusão tática, né? O técnico Felipe Luiz. Ontem foi o jogo de número 100 dele no comando do clube. Um marco que em qualquer situação normal renderia placas, homenagens, mas terminou sobre uma tempestade de xingamentos da torcida no Maracanã. Uma torcida que, vale sempre ressaltar, não parou de cantar um minuto sequer com a bola rolando. Mas no apito final desabou numa vaia muito merecida. E o que gerou mais revolta não foi nem a derrota, mas a postura do Felipe Luiz na entrevista coletiva. Aquela frase foi dura de ouvir. Ele justificou todas as alterações caóticas dizendo: o jogo pedia isso. Mas vem cá,
O jogo realmente pedia a saída do único lateral que estava marcando bem para encher o time de atacante de lado de campo? Olhando pelo lado tático, a justificativa dele não se sustenta de jeito nenhum. O Lanús jogou com aquele famoso bloco baixo, linhas compactas, recuadas lá dentro da área. Quando você enfrenta um ferrolho desses, a última coisa que deve fazer é colocar velocista de lado, como o Samuel Lino e o Gonzalo Plata. Não tem campo para correr. Para tentar furar a defesa correndo ali, você precisa de espaço físico para a bola correr, e simplesmente não tinha. Fora o agravante das finalizações, né? O Plata teve uma chance cristalina. Arrancou de frente pro goleiro e chutou para fora de um jeito tão bizonho que a torcida já brinca com aquele fundo de desespero que o cara é alérgico a gol. Alérgico a gol define bem o momento dele. A consequência dessa leitura equivocada do Filipe Luís foi o time passar os últimos 20 minutos da prorrogação levantando bola na área. Foram dezenas de cruzamentos no desespero. Mas cruzando para quem? O ataque terminou com Lino, Plata e Carrascal. Jogadores baixos, de drible curto, eles precisavam ganhar no alto de uma zaga argentina que tem 1,90 m e é especialista em rechaçar bola aérea. E o que torna toda essa situação ainda mais surreal é olhar para o banco de reservas e ver quem estava sentado lá. Pedro. Simplesmente o melhor centroavante da América do Sul. O cara que tem faro de gol, que faz o pivô, que ganha todas de cabeça, mofando no banco enquanto o time implorava por uma referência. O caso do Pedro é o ápice da quebra de confiança entre o técnico e o elenco. O treinador viu o time precisando de um gol salvador e preferiu apostar no Carrascal em vez do seu artilheiro principal. E como tá o clima dele nos bastidores depois dessa? A situação lá dentro é extrema. O diagnóstico no Ninho do Urubu hoje se resume a uma única frase. Ou o Pedro pede para ir embora na próxima janela porque perdeu completamente o espaço, ou o Filipe Luís cai antes disso. Então os dois não terminam o ano juntos no Flamengo de jeito nenhum. De jeito nenhum. O clima ficou insustentável, mas também é injusto a gente focar só na incapacidade do ataque de fazer gol, quando o sistema defensivo está basicamente distribuindo presentes. Bem lembrado. A gente precisa falar daquele apagão histórico da defesa, porque a substituição do Léo Ortiz na prorrogação me deixou sem palavras. O desastre começou quando Danilo sentiu cãibras fortes e pediu para sair. A decisão do treinador foi colocar o Léo Ortiz e deixar o Vitão no banco, e a gente sabe bem da complexidade do caso Ortiz, que envolve diretamente a gestão do grupo. Aquela proposta da Europa no fim do ano passado, né? Exato. Ele queria ir, mas o Filipe Luís barrou pessoalmente a transferência. O jogador ficou no Rio de Janeiro, mas a motivação visivelmente pegou o voo para a Europa. Ele não está rendendo e provou que está totalmente desconectado da intensidade que o time precisa. Ficou gritante no gol de empate do Lanús na prorrogação. Num cruzamento que parecia despretensioso, o Léo Ortiz saltou à altura de uma folha de papel. Ele sequer saiu do chão para disputar a bola contra um zagueiro de 29 anos que cabeceou sozinho, como se estivesse batendo papo no treino. A falha individual do Ortiz é clara. Mas aí entra um detalhe de bastidor que piora tudo para a comissão técnica. Esse zagueiro do Lanús fez 4 gols de cabeça na temporada passada. 4 gols. É muito gol para um zagueiro. E a dupla de zaga deles é pesada, né? Muito. A média de idade é alta, um tem 37 anos e o outro 29. Eles são lentos por baixo, mas pelo alto eles ganham todas. A comissão técnica do Flamengo tinha o dever de saber disso e alertar o time. Segura um pouco aí. A nação tem focado grande parte da revolta no Rodrigo Caio, que é o auxiliar responsável por estudar os adversários e as bolas paradas. É justo jogar todo esse peso nas costas dele? Afinal, a palavra final sobre o tipo de marcação dentro da área é do Filipe Luís. É um excelente ponto. O treinador tem a palavra final na estratégia global, com certeza. A responsabilidade por escolher a marcação zonal ou individual é dele. Mas o trabalho sujo de separar os vídeos, apresentar as estatísticas e alertar o chefe que aquele zagueiro ataca a primeira trave, esse é o trabalho do Rodrigo Caio e do scout. Então falharam feio na comunicação interna. Falha generalizada. O que assustou os dirigentes presentes no Maracanã foi a letargia de todo mundo. O comportamento da defesa deixou claro que nenhum jogador ali sabia do potencial aéreo daquele cara. Ninguém avisou nada. E se o problema fosse só bola parada, a gente culpava um detalhe do jogo.
Mas o primeiro gol do Lanús foi uma comédia de erros que começou com o Ayrton Lucas, né? Nossa, aquele lance em campo molhado pela chuva. Ele recebe a bola, tem um corredor inteiro vazio na frente dele, tá livre para progredir e toma a pior decisão do mundo. Um passe fraco para trás, no contrapé do Rossi, que ainda dá aquela escorregada no gramado ensopado. Erro técnico acontece com todo mundo, tudo bem, mas a desculpa que ele deu na zona mista foi o que realmente tirou o torcedor do sério. Ele teve a audácia de dizer para os repórteres: "Eu achei que a marcação estava perto." Cara, é a confissão pura de desconcentração. Se você tem 10 metros livres e acha que tem marcação sem nem olhar, significa que sua cabeça está em qualquer lugar menos numa final de Recopa. É o retrato exato do elenco que passou a semana focado na Sapucaí, como você trouxe no começo do plantão. Bom, a gente já dissecou o campo e a comissão, mas a gente precisa falar de quem assina os cheques. É muito fácil a diretoria se esconder atrás do treinador quando o time não anda. Com certeza. O alvo de boa parte da revolta política do clube hoje tem nome e sobrenome. José Boto, o executivo de futebol. Recebeu as chaves do ninho do urubu do presidente BAP e no meio desse incêndio todo parece que simplesmente evaporou. O caso do Boto exige uma análise de mercado muito séria. Para a galera entender o contexto, na gestão anterior a cobrança caía muito sobre o Marcos Braz. Mas o Braz era vice político, um escudo que não recebia salário. O Boto é um executivo contratado a peso de ouro, ganhando milhões. Ele assumiu com plenos poderes e deixou passar a janela inteira, dezembro, janeiro e fevereiro, sem conseguir fechar um único centroavante de ofício para o elenco. Venderam o Juninho, entrou dinheiro no caixa e sobrou o quê? O Pedro barrado e o Alan numa fase técnica terrível. É o famoso colapso do scout, né? Para quem não sabe, o scout é aquele departamento que deveria mapear o mercado e achar jogador bom e barato antes de ficar caro. No Flamengo, isso virou uma máquina de gerar desculpas. Exato. Eles tentaram o Caio Jorge, mas esbarraram no Pedrinho do Cruzeiro, que cravou 50 milhões de euros e encerrou a conversa. Aí tentaram o Marcos Leonardo e nos bastidores o Boto vazou que a culpa foi do Felipe Luiz, que vetou o nome. E chegaram ao cúmulo de plantar na imprensa o nome do Darwin Núñez, do Liverpool. É óbvio que isso é cortina de fumaça. Lançam nomes impossíveis para a torcida achar que estão trabalhando pesado, quando na verdade não conseguem fechar negócio viável nenhum na América do Sul. A humilhação no mercado fica escancarada quando a gente olha para o rival do lado. O rubro-negro detesta essa comparação, mas em termos de gestão, ela é necessária. Olha o scout do Fluminense. Pagaram 22 milhões no Lúcio Costa e acharam o John Arias por 13 milhões de reais. Contratações cirúrgicas, baratas e que rendem demais em campo. Enquanto isso, o Flamengo torra fortunas numa única janela, trazendo um goleiro, um zagueiro e repatriando o Paquetá, mas deixa o comando do ataque completamente às moscas. Mas será que o Boto é só incompetente ou está sendo vítima da própria diretoria? Porque a gente não pode esquecer daquela declaração folclórica do presidente BAP, que falou para todo mundo ouvir: se a gente precisa de calça, vai no mercado comprar calça e não um colar. Nossa, essa metáfora envelheceu mal demais. O Flamengo precisava desesperadamente de uma calça que era o centroavante, e a diretoria foi pro mercado e voltou com 3 colares caríssimos. O atacante que é bom nada. E a outra frase do BAP sobre o Flamengo ter 1 bilhão para gastar. Essa afeta o dia a dia do Boto, criando a famosa taxa Flamengo. Nos bastidores da Gávea, o executivo reclama abertamente que o presidente atrapalhou as negociações. Ele liga para um time lá na Colômbia para perguntar o preço de um jogador de 10 milhões. O cara do outro lado pensa: o presidente deles acabou de falar que tem 1 bilhão sobrando. E o preço pula para 30 milhões na hora. O Flamengo inflacionou o próprio mercado pela arrogância. É um jogo de empurra-empurra patético. O executivo culpa a boca aberta do presidente, que confia no executivo, que culpa o treinador, e o torcedor assiste o time improvisar a ponta na lateral. Com a janela fechando e o planejamento derretido, a pergunta de 15 milhões que ecoa na Gávea é: se o Felipe Luiz cair, quem assume? Essa é a parte mais complexa da equação. O Felipe Luiz tem essa multa rescisória astronômica de 15 milhões de reais. E ele não vai pedir demissão porque tem muita convicção nas próprias ideias.
A diretoria vai ter que assinar o cheque pesado se quiser tirar ele. Mas a pressão está insustentável. O mercado já começou a se movimentar com força nos bastidores e a gente sabe que sempre oferecem 1 milhão de nomes quando a cadeira do Flamengo balança. Quais são os alvos reais no radar? O primeiro nome quente é o Léo Jardim, que faz um trabalho espetacular no Cruzeiro. Times verticais, pressão pós-perda agressiva, do jeito que a torcida gosta. A informação que apuramos é que a partir do início de março, ele já estaria disposto a ouvir projetos ousados e topa continuar no Brasil para encarar o calendário sul-americano. Léo Jardim faz bastante sentido hoje. Mas e aquele outro português que quase fechou um tempo atrás, o Arthur Jorge? Ainda é uma sombra no ninho. Ele tá no Al Rayyan lá no Catar, tem multa baixa e um detalhe crucial. Ele acompanhou os jogos do Flamengo no Intercontinental direto do estádio. Na época da renovação do Felipe Luiz, ele quase fechou e já mandou o recado. Se o Flamengo ligar, ele faz as malas. Nomes interessantes, mas quando a crise bate na porta, o Flamengo adora buscar uma grife de peso para acalmar a arquibancada. E hoje não tem grife maior livre no mercado que o Marcelo Gajardo. O Munheco tem fôlego para essa bomba? Exige muita cautela. Ele sabe montar times competitivos, tem leitura de mata-mata, mas a trajetória recente é um alerta vermelho gigante. Deu muito errado no Olympique de Marselha, foi para o mundo árabe e tomou um baile do Jorge Jesus, e quando tentou se reconstruir no conforto do River Plate, não engrenou de novo. Pois é, o Flamengo prestes a explodir é o lugar ideal para um cara que precisa se reconstruir na carreira. É uma aposta dividida internamente. Uns acham que o talento do elenco é a ferramenta que ele precisa. É um casamento de risco altíssimo, mas que se der certo, rende muito título. E por falar em título e em mundo árabe, a gente tem que tocar no assunto proibido. Nos grupos da nação, 90% das mensagens estão clamando pelo Jorge Jesus. Dá para sonhar com a volta do Mister ou a nação tem que acordar? Tem que cortar essa ilusão pela raiz para não sofrer. Jorge Jesus no Flamengo hoje é fantasia pura. O Mister ganha a quantia absurda de 40 milhões de reais por mês na Arábia Saudita treinando o Cristiano Ronaldo. É impossível chegar perto desses valores. Fora a questão política, né? As feridas da saída dele ainda estão abertas com muito cacique na Gávea. A relação com o BAP é totalmente gelada. O presidente não esquece como ele largou o planejamento do clube no meio do ano. Juntando a grana irreal com a barreira política, é só delírio. O Flamengo precisa olhar para opções viáveis, até porque o calendário é implacável. Implacável é apelido. Nesta segunda-feira já tem Campeonato Carioca contra o Madureira. Maracanã deve estar vazio, clima de velório. E pela diferença técnica, a obrigação é amassar com uns 4-5-0. Mas golear Madureira não é mérito. É o mínimo para quem custa o que esse time custa. O teste para cardíaco mesmo vem na final do Carioca contra o Fluminense do Zuberdia. Enquanto a gente é um catadão sem foco, eles estão organizados, com esquema definido e muita confiança no treinador. Cenário perfeito para uma tempestade sobre a Gávea. Para encerrar esse plantão pesado, eu proponho uma reflexão provocativa para a galera debater. O Brasileirão começa dia 11 de março e a Libertadores já está logo aí. A grande pergunta é: será que uma possível goleada de 5-0 no Madureira vai ser vendida pela diretoria como a grande evolução do ano? Será que vão usar isso como cortina de fumaça para não pagar a multa do técnico, blindar o executivo e passar a mão na cabeça do elenco que preferiu pular carnaval? Ou será que a panela de pressão para estourar de vez, forçando uma reformulação dolorosa antes da fase de grupos da Libertadores para evitar que o ano acabe em março? É essa dúvida que tira o sono da arquibancada e a urgência é máxima. Então a gente precisa muito da voz de vocês agora. Deixem aqui nos comentários sem filtro nenhum. O Flamengo deve demitir o Felipe Luiz agora e pagar os 15 milhões? Ou a culpa toda é da diretoria e do sumiço do José Boto? Comentem, debatem e botem pra fora, nação. Nós ficamos por aqui em mais esse plantão do Fla News, sempre de olho no mercado da bola e nas exclusivas. Saudações rubro-negras. Aqui é raça, é nação, Mengão na veia. A gente se vê no próximo plantão, galera.